Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Checkup Podcast, sempre trazendo o melhor da saúde, o melhor da estética, para você que gosta de qualidade de vida, bem-estar e que está antenado com tudo que tem de novidade no mercado. Eu sou Natália Varela, estamos aqui no estúdio do nosso patrocinador oficial, que é o CLDO, CCO, tratando seus olhos com excelência há mais de 25 anos e recebendo convidados ilustres mais uma vez. Essa mesa é poderosa, viu? Só gente poderosa chegando por aqui. São os diretores da Clínica Conceptos, clínica que já completou 27 anos, igualzinho o Checkup, né? Doutor Marcelo, dois Marcelos aqui com a gente hoje. Doutor Marcelo Cavalcante, seja muito bem-vindo ao nosso Checkup Podcast. Eu que agradeço, Natália. E vamos conversar um pouco sobre essa nossa trajetória desses 27 anos que você falou. Eu, Marcelo Cavalcante, juntamente com meu sócio, o Marcelo Gondim, a gente está aqui à sua disposição. Então, o segredo da Conceptos, do sucesso, são os Marcelos. Acho que sim, acredito que sim. E, inclusive, foi fundada pelo meu pai, que também é Marcelo, né? Marcelo Rocha, então é uma clínica de Marcelos. E o doutor Marcelo Rocha, que foi homenageado, né? Na inauguração, vocês com sede nova, inclusive a gente esteve por lá gravando uma matéria muito especial, encontramos muitos médicos e fiquei bem impressionada com a quantidade de pessoas na inauguração, né? Um dia de semana, quase 200 pessoas lá e grandes médicos e o doutor Marcelo Rocha homenageado. Isso, eu acho que vale a pena a gente fazer essa revisitada, começar a nossa conversa em 1998, que foi o ano em que a gente fundou a Conceptos. Na época eu não estava presente, eu estava fazendo a minha residência médica. Eu acho que o Gondim estava presente na faculdade. Estava presente na festa de inauguração da clínica, porque estava na faculdade, é filho do Dr. Marcelo Rocha. Então foram visionários, Dr. Marcelo Rocha e Dr. Oswaldo Dias. Tiveram a ideia de trazer um centro de reprodução assistida para o Ceará. Na época não tinha nenhum centro de medicina reprodutiva aqui no nosso estado. E o Dr. Marcelo Rocha fez a residência médica também na USP de Ribeirão Preto. E lá ele conheceu o Dr. Franco Júnior, que foi pioneiro no Brasil na medicina reprodutiva. E ele já fazia, depois o Gondim pode passar alguns detalhes, mas o Dr. Marcelo Rocha já acompanhava muitas pacientes, fazia uma parte do tratamento aqui e essas pacientes iam até São Paulo para o Dr. Franco, parceiro dele de residência, fazer as punções, a parte laboratorial, e chegou um momento que com a quantidade de pacientes não fazia mais sentido fazer esses tratamentos enviando as pacientes para São Paulo. E junto, em colaboração com o Dr. Franco e junto com os outros colegas dele que fizeram a sociedade, o Dr. Oswaldo Dias, que foi homenageado também, tiveram a ideia de criar o primeiro centro de medicina reprodutiva do estado. E o Dr. Franco fez o treinamento da parte laboratorial, fez o treinamento da nossa primeira embriologista. E no dia 27 de abril de 1998, a gente começou os trabalhos aqui em Fortaleza e que já deu filhos, aí já ajudamos a formar milhares e milhares de famílias. Não, com certeza, resultados incríveis. Inclusive, lá na festa de inauguração, conheci um casal, né? 4 filhos com vocês. Então, assim, isso é o que recompensa, né? Essa é a recompensa, né? Não, com certeza, Natália. A gente trabalha com sonhos, né? E constituir família é um sonho. Talvez o maior sonho de um casal, o maior sonho de uma mulher é ter filhos. E a gente tem que conviver diariamente com essas dores, essa dor da infertilidade, né? Essa dor do diagnóstico e essa dor da jornada, que às vezes a jornada pode ser muito dolorosa para algumas pacientes, para alguns casais, né? Então, a gente sempre, felizmente, a gente sempre teve uma equipe muito ligada, muito preocupada com isso, né? A gente não está lidando só com o resultado final, a gente está lidando com toda essa trajetória do paciente, desde o momento que ele chega à clínica pela primeira vez até quando ele sai com o seu bebezinho, né? O bebezinho no útero, né? Digamos assim. Então, a gente, com essa evolução da clínica durante esses 27 anos, né? Então, conforme o Marcelo Cavalcante falou, houve os visionários iniciais, né? E a gente não pode deixar de enaltecê-los sempre, né? Mas a clínica foi amadurecendo ao longo do tempo e a gente,
entrada do Marcelo Cavalcante, 2002, né, Marcelo? 2002. 2002. Com a minha chegada, a minha volta também da USP, eu também fiz minha formação por coincidência, não sei se existe coincidência na vida, mas na mesma escola que meu pai se formou, que é a USP de Ribeirão Preto. E aí eu volto em janeiro de 2011, para me agregar a esse time, que já era um time vencedor, né? Então eu entro para somar, né? Para de fato fazer parte daquilo, né? Para entender o mundo real dos nossos pacientes. Agora, para dar essa assistência que vocês dão para os casais, essa equipe tem que ser uma equipe bem qualificada, né? Como o doutor Marcelo falou. Como é que é essa equipe de vocês, doutor? E parece que você está lendo meus pensamentos, que é o que eu ia destacar depois que o Gondim falou. Você vê, eu acho que um DNA, uma característica da nossa equipe, da Conceptus, que a gente já chama de família, é excelência na formação médica. Se você for observar, o nosso idealizador, o doutor Marcelo Rocha, fez a residência dele, e aqui a gente está falando da década de 60, talvez. 71. Entendeu? Em 1970, ainda não tinha nascido nem o primeiro bebê de proveta. O primeiro bebê de proveta nasceu em 1978. O doutor Marcelo Rocha sai daqui, eu acho que ele é formado na UFC. Sai da UFC e vai fazer residência médica em São Paulo, uma coisa que na época era inovador. Pouquíssimos profissionais faziam residência médica. Imagine fazer uma residência médica numa universidade em São Paulo. E só te interrompendo rapidinho, Marcelo, só para não perder o raciocínio. E ele foi da primeira turma de mestrado da USP. Sim. Então, mostra que... Exatamente. A qualificação é bem... A residência, o mestrado, e teve a visão de abrir o primeiro serviço. Sim. Em 98, eu retornei na residência, retornei depois da minha formação em 2002. Saí daqui, a minha mãe trabalhou com o Dr. Marcelo Rocha, minha mãe é médica, trabalhou com o Dr. Marcelo Rocha num posto de saúde lá no Jacarecanga. Né? Então, os dois já se conheciam, mas o Dr. Marcelo Rocha, eu acho que não sabia que eu estava fazendo residência em ginecologia obstetrícia. Tudo conectado. Mas a gente tinha um profissional, um colega ginecologista em comum, que falou para o Dr. Marcelo Rocha isso em 2001, quando eu estava voltando da residência. Eu conheço um colega, um ginecologista, que ele está vindo com uma boa formação. Eu fiz a residência na Unicamp, na Universidade de Campinas, em São Paulo também, e fiz uma especialização em Chicago, nos Estados Unidos, depois de terminado a residência médica. Quando eu voltei em 2002, fui convidado a fazer parte da equipe. E não parei. Quando eu retornei aqui a Fortaleza, fiz um mestrado, fiz um doutorado na UFC e, recentemente, em 2018, fiz um pós-doutorado. Então, a característica da nossa equipe, eu vou deixar para o Marcelo depois falar da formação dele, mas a formação dos nossos profissionais, os outros médicos, que são médicos colaboradores, não são sócios diretamente, mas são médicos colaboradores, também tem formação em excelência. Tem mestrado, são professores universitários, ou seja, junte-se aos bons. Então, não é qualquer médico que a gente vai entregar o nome da Conceptus para estar clinicando e tendo as condutas que não sejam embasadas. Inclusive médicos jovens e muito renomados, né? E aí, depois que o Gondim complementar, a gente pode falar um dos projetos que é exatamente essa preocupação na formação e a gente poder manter uma excelência. Não é qualquer profissional que trabalha conosco. Os nossos embriologistas, que são os profissionais que estão ali, são os primeiros, vamos dizer assim, os babysitters, quem primeiro vai levar o bebê no colo, que são os embriologistas que estão lá juntando os espermatozoides e os ovos, têm uma formação em excelência também, tiveram formação de mestrado, são professores universitários também. Então, a gente acredita que o conhecimento é que vai fazer o resultado. Então, não se constrói uma clínica de reprodução humana em 60 dias. São anos e anos para a gente chegar onde a gente está hoje. E hoje a gente tem certeza de dizer que a gente é um dos melhores serviços de medicina reprodutiva no Brasil, porque a gente tem formação para isso, experiência para isso, depois de 27 anos. E com várias especialidades, né? Exatamente. Vocês têm o que lá? Embriologistas, reprodução humana, psicologia. Então, vamos lá. Então, a clínica, aproveitando esse gancho que o Marcelo falou, a gente, é o que ele disse, parece que só os médicos novos que nos procuram é que são muito parecidos com a gente.
que têm os mesmos valores. Ou seja, quais são os valores centrais da Concepts? Formação e ética. Tá? Porque a gente entende que esses dois pilares eles são inegociáveis para um bom atendimento. Você tem que ser bem formado para poder dar o melhor tratamento para o paciente e você tem que ser ético. Não adianta você ter uma boa formação e não ser ético. Tá? Ou seja, de alguma forma, indicar tratamento quando não há indicação, não ser transparente com o paciente. Então, isso a gente, de fato, a gente não comunga com esses valores aí. Senão não estariam nem há tanto tempo, né? Exatamente. Na ativa. Né? E aí a equipe é uma equipe, de fato, multidisciplinar. Então, além dos especialistas em reprodução, em medicina reprodutiva, né? Os ginecologistas, nós temos o pessoal da psicologia, nós temos a nutrição, nós temos os embriologistas. Então, nós temos uma gama de profissionais dentro da clínica para dar aquela assistência completa. Entender que cada paciente é diferente de outra. Toda paciente vai precisar do mesmo tratamento? Não. A minha função enquanto médico, isso é a essência da medicina, é você individualizar cada um. Se existisse uma receita de bolo igual para todo mundo, não precisava de 6 anos de faculdade. Sim. Tá? Então, eu acho que o grande X da questão é você individualizar. Essa minha paciente vai precisar de um acompanhamento nutricional mais de perto, ou essa daqui está com alguma condição psicológica que está me preocupando. Então, a gente entende que você tem que fazer essa individualização, você tem que, na sua anamnese, na sua entrevista com o seu paciente, identificar, opa, esse paciente vai precisar de uma atenção mais especializada, ou às vezes o esposo vai precisar de uma atuação com um dos nossos urologistas. Então, tudo isso a gente sempre tem que individualizar muito bem no casal. Doutor, você ia complementar também? Como você falou, a gente ficou muito feliz na inauguração. A inauguração foi há uma semana atrás, praticamente, quando numa quinta-feira à noite a gente vê o espaço da clínica, que depois a gente pode comentar sobre a nova estrutura, lotado. A gente teve quase 200 pessoas presentes e pessoas que estavam lá porque acreditam no nosso trabalho e que são nossos amigos, além de serem médicos parceiros, de serem ex-pacientes, fazem parte da nossa família. E estava lá numa quinta-feira à noite para homenagear os nossos visionários, Dr. Marcelo Rocha e Dr. Oswaldo, conhecer a nova clínica, conhecer os novos projetos, celebrar junto com a nossa equipe, porque acreditam no nosso trabalho e viram essa história ser construída ao longo de 27 anos. Tá? Não é uma história de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. São 27 anos que a gente já vem se consolidando, é um alicerce. E quando a gente viu que realmente necessitaria de uma nova sede, porque o espaço estava ficando muito pequeno, a gente já não conseguia acolher da forma com que a gente gostava na clínica anterior, que realmente era um espaço muito limitado. Lá a gente não tem condição de dar o conforto, a atenção, o acolhimento que esses casais precisam. Então, esse passo já era para ter sido dado há algum tempo atrás, mas teve pandemia, teve uma série de outros imprevistos que fizeram com que a gente adiasse. Mas nunca é tarde. A gente está lá agora para acolher esses casais, de receber nossos amigos, de receber ex-pacientes e de conseguir gerar mais e mais famílias. E receberam também pacientes, né, no dia da festa, sim. Super felizes, comemorando também. Foi sucesso. Assim, a gente ficou muito, muito, muito feliz com o resultado da festa. Foram só elogios. A gente até queria ter convidado mais gente, mas infelizmente, apesar de ter quase 200 pessoas, né, a gente queria ter chamado 500 mil pessoas, né, enfim, porque a gente tem muitos pacientes que têm uma gratidão tremenda pela gente e a gente gostaria de ter tido a oportunidade de chamar todos, mas infelizmente por uma questão de logística e de espaço a gente não conseguiu. Mas a gente sempre tem convidado nossos pacientes para, de tempos em tempos, irem lá tomar um café com a gente. Doutor, a gente está vendo aí imagens da nova estrutura, as pessoas que estão assistindo estão acompanhando. Fala para mim da nova estrutura, o que é que tem de novidade, o que é que tem de novidade em tratamento, em tecnologia? Bom, tudo começa com um bom projeto. Tá? Eu acho que a gente foi muito feliz na escolha dos profissionais que realizaram e executaram o nosso projeto. Como eu lhe falei, não são 2 meses. O projeto, a gente demorou vários meses pensando no projeto, fazendo esse projeto no papel,
Não, o casal vai adentrar a clínica aqui na recepção. Qual vai ser o melhor fluxo? Esse paciente vai para uma consulta inicial, esse paciente já está em tratamento. O que é que as normas técnicas, as exigências da Anvisa, de corpos de bombeiro, exigem? Então, a gente foi adequando esse projeto pensando no paciente, o paciente como sendo o centro, o protagonista do tratamento do paciente. E esse projeto pensando na segurança e sim, no acolhimento, sim, né? Sim, paciente sendo o protagonista e com todas as exigências que a gente tem que seguir para dar essa segurança, para dar uma credibilidade no tratamento. E com isso a gente conseguiu criar um excelente projeto, tá? Que foi do João Marcelo, depois a ambientação, os detalhes que foi da Lurdinha Brasil e a execução do Oswaldo, não sei se tu lembra, Oswaldo Pontes. Oswaldo Pontes, eu sou o Oswaldinho, o querido Oswaldinho, né? Então a gente foi muito feliz nisso. Então, uma característica do projeto é exatamente isso, a funcionalidade da clínica, do espaço, tá? As pessoas, quando entram na clínica, elas comentam muito desse ambiente, né? da paz, da leveza que essa paciente, que esse casal precisa para realizar o tratamento. Então, esse é um comentário que vários colegas, pacientes que já fizeram tratamento, que estão numa segunda, numa terceira tentativa, inclusive que já fizeram fora do estado do Ceará, elas comparam a clínica aos melhores serviços de São Paulo, tá? Ou até melhor. Isso aí a gente já tem vários relatos, a gente pode trazer as pacientes depois para você comentar. Isso foi o grande, eu acho que a grande sacada, o grande responsável pelo sucesso foi a realização de um bom projeto e uma boa execução. Tá? Então, essa talvez seja o ponto fundamental e depois a gente pode falar mais com vocês do que é que se oferece. Pois eu queria saber isso, tecnologia, o que é que tem de novo. Vocês realizam todos os tratamentos de reprodução assistida, né? Sim. Desde os mais simples. A gente começa, Natália, com a investigação inicial. Tá? E como eu te falei, a individualização de cada caso é de suma importância. Eu tenho que entender o porquê que aquele casal não está conseguindo engravidar e depois de uma boa anamnese, né, de uma boa entrevista, da solicitação dos exames necessários, a gente vai chegar. Bom, encontramos, temos uma questão aqui e ali. Quais são os caminhos possíveis que eu posso fazer para realizar esse sonho? E aí eu compartilho com o casal a decisão final. Não cabe simplesmente a mim dizer, olha, só tem esse caminho. Às vezes só tem um caminho, mas me cabe explicar para o casal como é esse caminho. Se há dois caminhos para uma possível resolução do problema deles, a gente vai falar dos prós e os contras de cada um. Ou seja, chance, taxa de sucesso de cada tratamento. Uhum. Né? Então, corroborando com o que o Marcelo falou, essa coisa do acolhimento, do bem-estar do paciente é de suma importância para o sucesso final do tratamento. Tá? O paciente que não é bem acolhido numa clínica, o tratamento vai ter uma chance de gravidez menor. Isso, até porque eles já vão muito desgastados. Exato. Né? Há trabalhos na literatura que mostram isso. Né? Eu tinha um professor meu da USP que ele sempre falava que o loving care era extremamente importante, tanto quanto algumas tecnologias que a gente utilizava. Uhum. Então, você perguntou com relação à tecnologia. Tecnologia, a gente já tinha tudo de mais moderno na sede anterior. O que precisava era, até para o próprio acolhimento dos nossos profissionais, era um espaço mais amplo para que eles pudessem desenvolver suas atividades com maior tranquilidade. Ou seja, o que a gente fez? A gente trouxe os nossos equipamentos, adquirimos outros, mas a gente fez um espaço que seja extremamente acolhedor para o nosso profissional também. Então, além de pensar no paciente, a gente pensou em todos os profissionais. Desde das nossas funcionárias de serviços gerais até a nossa embriologista sênior. Então, todos eles têm hoje um belo local de trabalho que o acolhe e que o deixa propício a realizar a sua atividade da melhor forma possível. Uhum. E aí vocês fazem desde os mais simples, tipo indução de ovulação. Isso, indução de ovulação. FIV, tudo. FIV, biópsia de embrião, congelamento de óvulo, congelamento de sêmen, congelamento de embrião, enfim, a gente faz todos
do menu inteiro da reprodução, pode contar com a gente. Complementando o que o Gondim falou, o detalhe desse atendimento inicial e da equipe é algo que os pacientes comentam que é algo único na Conceptos, principalmente pela interação entre a equipe multiprofissional que está atendendo essa paciente. Como o Gondim falou, a gente tem o médico ginecologista, que é quem faz a primeira abordagem, mas a gente tem urologistas que vão avaliar as causas masculinas, psicólogo, nutricionista. Então, todo mundo, enfermagem, né? a enfermagem, embriologia, todo mundo discutindo o caso daquela paciente. A paciente ela pode ter certeza que na hora que ela está na minha frente, ela está sendo atendida ali pelos 4, 5 profissionais, todos com um único objetivo, em realizar o sonho da paciente. E como o Gondim falou, a gente não fecha em uma única opção. A paciente, eu não estou na mente desse casal para decidir por ele. A gente tem que mostrar os caminhos e o que é que a gente vai encontrar de obstáculo em cada um dos caminhos. Cabe ao casal decidir, saber por onde ele deseja percorrer. E uma coisa interessante, quando você fala, vocês oferecem tudo, a gente oferece tudo para todos. Um outro ponto importante na medicina reprodutiva que evoluiu ao longo desses 27 anos que a gente está atuando é o perfil de pacientes que tem procurado a clínica. Hoje são atendidos casais héteros, casais homoafetivos, mulheres que querem ter uma família solo, mulher que não deseja ter um parceiro, mas ela quer ter o seu filho. Tá? Mulheres que estão no mercado de trabalho e que pretendem adiar a maternidade e adiar a maternidade de uma forma segura, congelando seus óvulos. Mulheres ou homens também que estão num momento ruim da sua saúde, em tratamento para um câncer, por exemplo, e que pretendem preservar a sua fertilidade, porque pode ser que o tratamento comprometa a sua chance de ter um bebê no futuro. Então, o perfil de pacientes, se a gente for observar de 1998 até agora 2025, mudou totalmente. Mudou muito. Muitas vezes a gente tem apenas uma conversa para um planejamento reprodutivo, sem indicar uma intervenção naquele momento, mas para aconselhar essa mulher, esse homem, esse casal em relação à sua fertilidade. Então, isso daí tem sido algo que a gente tem observado de mudança do perfil. Quando você perguntou em termos de equipamento, o Gondim falou, equipamento de ponta, já tinha na clínica anterior, a gente está dando uma melhor condição para que esse trabalho seja feito da forma mais suave, da forma que não vá aumentar ainda esse lado de psicológico dos casais. Eles vão se sentir bem fazendo o tratamento. Mas um diferencial da clínica, você não viu no dia da inauguração, mas nossa laje é toda de placas de energia solar. A preocupação também em relação à sustentabilidade. Tá? Hoje existe um aumento do número de casais inférteis, tem praticamente dobrado ao longo dos últimos 20 anos, e que um dos responsáveis são fatores ambientais. Então, esse também é um comprometimento da clínica, tá? Tentar contribuir de alguma forma para que a gente diminua esse número crescente de casais com dificuldade para engravidar. E uma forma que a gente encontrou foi através de uma energia limpa, economicamente até mais favorável para a gente, porque o consumo de energia na clínica realmente é extremamente elevado, mas a gente conseguiu fazer essa parte, essa contribuição ao meio ambiente também. E eu vi lá que vocês têm muitos equipamentos, muita coisa moderna, algo assim a destacar? Isso, eu acho que o que a gente sempre trabalhou, a gente sempre prezou, Natália, de tempos em tempos a gente vai atualizando esses nossos aparelhos, quer seja os aparelhos de ultrassom, ou seja, o aparelho de ultrassom que eu utilizo hoje não é o mesmo que eu utilizava há 5 anos atrás. Entendeu? Então a gente sempre está inovando com os nossos aparelhos. O nosso micromanipulador, que é aquele aparelho que injeta o espermatozoide dentro do óvulo, ele também já é mais moderno. A gente tinha 2, né? Tinha um mais antigo e já tínhamos comprado um mais moderno. Tá? Hoje as nossas geladeiras, onde ficam os meios de cultivo, são todas digital, com alarmes que detectam
qualquer mudança de temperatura que possa prejudicar a qualidade desses meios de cultivo. Então, tudo isso mostra, além da estrutura física hoje, que hoje nós temos a estrutura física da parte de filtros de ar, de central de ar-condicionado dentro dos laboratórios de ponta. Tá? Todos os laboratórios têm o que a gente chama de pressão positiva, tá? Tudo do melhor a material existente no mercado hoje, a gente tem lá na Conceptus. O que, para um gestor de um centro de medicina reprodutiva, ele tem que estar atento em saber investir. Muitas vezes você tem um apelo comercial, um apelo tecnológico de adicionais e que não fazem a diferença. Então, na hora que pergunta, você tem um recurso X, você prefere investir em algo que vai fazer diferença para o tratamento da sua paciente, que vai aumentar a chance dela ter o seu bebê em casa, ou você prefere investir numa perfumaria que não vai fazer nenhuma diferença? Porque esse investimento se reflete no custo do tratamento para a paciente. Então, ao longo desses 27 anos, a gente tem que de certa forma, controlar um pouco aquele impulso de sair investindo em perfumarias, investindo em tecnologia, mas que não vai dar nenhuma diferença no resultado para aquela paciente. Então, hoje a gente vive do marketing, né? Vive da mídia social. E muitas vezes é falado coisas na mídia social e no marketing que vai lhe dar 100% de gravidez quando não é verdade. Mas a gente tem que ter muito esse cuidado de investir, não gerar uma expectativa e que indiretamente isso vai aumentar o custo para a paciente, que na realidade não vai aumentar em nada o resultado do tratamento dela. Só vai aumentar o custo do financeiro desse tratamento. Então a gente tem muito cuidado. A partir do momento que essa perfumaria deixa de ser uma perfumaria e passa a ter realmente impacto no resultado, tenha total certeza que a Conceptus vai oferecer isso aos casais. Doutor, agora o senhor falou do perfil dos casais e eu queria perguntar o seguinte: a gente sabe que há muitas causas para a infertilidade, né? Tanto feminina quanto masculina. Mas o que é que mais chega até vocês? Quais são hoje os grandes causadores da infertilidade? Thalia, eu acho que hoje, modernamente, a gente tem dois fatores muito importantes, tá? Se a gente fosse dividir em causas masculinas e femininas, hoje está mais ou menos meio a meio. Um pouquinho de causa feminina um pouco acima, mas hoje está mais ou menos meio a meio. E da causa feminina é algo que a gente já sabe há muito tempo, mas que infelizmente o mundo moderno não está ajudando essas mulheres. Que é o quê? Que é a idade feminina. Então, se você separar de todas as causas de infertilidade feminina, idade, endometriose, síndrome dos ovários policísticos, obstrução tubária, a idade independente é o fator mais importante. Tá? Então, como o Marcelo falou, né, essa parte do congelamento de óvulos tem ajudado muito essas mulheres. Por quê? Se a gente for raciocinar, por exemplo, eu vejo minhas alunas na universidade. Tá? Então, estão lá, vão fazer 6 anos de curso de medicina, se entrar com 18, vão terminar com 24. A residência médica hoje mais curta vai ser em torno de 3 anos, 27. Aí, de repente, quer fazer um mestrado, um doutorado, vai estar lá com 34, 35 anos, quando resolver engravidar. Tá? Então, essa reserva ovariana, a gente sabe que o pico de fertilidade da mulher é aos 25 anos. Isso se mantém constante até os 30. Depois dos 30 começa a cair. Então, a gente tem que entender isso e temos que orientar nossos pacientes, nossos alunos, tá? nossos familiares. Sim. Um outro lado e uma outra condição que a gente tem visto muito é com relação ao fator masculino. É o uso indiscriminado de esteroides anabolizantes, as famosas bombas. Então, a bomba, aquele homem que usa para a parte reprodutiva, ele vai zerar os espermatozoides dele enquanto estiver usando. E quando parar, a gente não sabe se volta, quando volta e como volta. Então, a gente tem visto demais essas alterações espermáticas pelo uso indiscriminado de esteroides anabolizantes. Então, a gente até liga um alerta aí para esses homens, né? As propostas são muito sedutoras aí no mercado, tá? De diminuição de massa gorda, aumento de massa magra muito rápido, aumento da libido, tudo isso, mas tudo tem consequências. Então, agora, vamos falar dos projetos, que eu sei que, juntamente com a sede nova,
também tem novos projetos e muito interessantes, né, doutor? Isso. Como a gente falou no início do podcast, o DNA da Conceptos é formação profissional. Tá? Do corpo clínico da gente, eu acho que quase todos são professores. Né? Eu, o Gondim, a esposa do Gondim, a nossa embriologista sênior, já tem a Daniel, a Bruna. Daniel, Bruna, Raíssa, Edith, Olga. Tá? Olga, todos são profissionais que têm pós-graduação e que são professores universitários. E aí, com esse DNA, a gente não poderia deixar de preencher uma lacuna, que é exatamente da formação do especialista em medicina reprodutiva. A gente não tem disponível no Norte e Nordeste uma residência médica em medicina reprodutiva. Eu tive que ir para São Paulo, para a Unicamp, o Gondim teve que ir para a USP para ter uma formação adequada. E a gente, diante dessa dificuldade, colegas já nos procuravam há alguns anos atrás para estagiar na clínica, ficavam vários meses com a gente, às vezes anos, acompanhando os procedimentos, mas eles não tinham ali referendado, certificado por uma escola médica, e isso poderia dificultar a sua aquisição do RQE, do Registro de Especialista no Conselho Regional de Medicina. E já há muitos anos eu sou professor de algumas pós-graduações de São Paulo, tive a oportunidade de ser professor e idealizador de uma pós-graduação juntamente com a maior escola de formação médica em pós-graduação da América Latina, que é o CETROS. A gente criou uma pós-graduação em Recife, isso em 2021, e infelizmente pela questão de não ter um serviço onde os colegas realizassem o estágio, a gente não deu continuidade a essa pós em Recife. A gente teve que levar a pós para São Paulo. E aí sou professor com eles lá já há alguns anos e a gente ainda continuava recebendo os colegas aqui, porque diante da dificuldade de estar precisando se deslocar a São Paulo uma vez por mês, de estar fazendo os estágios numa clínica em São Paulo, de ficar um mês longe do seu trabalho, né, do seu ganha-pão, a gente, em parceria com o CETROS, que é essa escola, a CETROS Sanar, a gente lançou essa especialização em medicina reprodutiva, um fellowship que já temos inscritos na festa, logo no dia seguinte à festa, já tem inscrito na pós-graduação, que vai iniciar em março. Tá? Vai ser durante o mês de 2026, em que os alunos terão toda a formação teórica ministrada pelo nosso corpo clínico e a formação prática acompanhando os procedimentos, as consultas na nova sede da Conceptos. Maravilha. Tem um número limite de participantes? São 8 vagas que a gente tem. 8 vagas. 8 vagas. Para que eles, de fato, consigam aproveitar esse estágio, né? A gente não, de fato, a gente pensou em algo bem enxuto, para que ele saia realmente bem formado, capacitado, assim, tendo a segurança de realizar qualquer procedimento dentro da reprodução assistida. E lógico que aqueles que forem de Fortaleza, a gente convida para permanecer no nosso time, na Conceptos. A Conceptos é uma clínica e laboratório em medicina reprodutiva. Então, a Conceptos está aqui representando eu e o Marcelo Gondim, mas qualquer profissional habilitado, desde que seja bem formado, que tenha uma formação na área, que queira procurar a Conceptos Lab, que é o laboratório de embriologia da Conceptos, ele pode procurar e levar seus casos para serem feitos lá na Conceptos. A gente tem parcerias com clínicas em várias cidades aqui do Ceará, em cidades do Nordeste, Parnaíba, Mossoró, Juazeiro do Norte. Existem profissionais que fazem toda a parte clínica e nos encaminham a paciente para fazer a parte laboratorial. E soube também que tem uma boa notícia, né, sobre acessibilidade. Exato, Natália. Então, isso foi algo que sempre nos moveu muito, né? Essa questão do preço, né, do tratamento, do investimento para fazer um tratamento ser muitas vezes proibitivo para alguns casais. Né? Sim. E a gente entende que, infelizmente, a nossa área, pela maioria dos insumos serem importados, meios de cultivo, medicação, ultrassom, todos os aparelhos, se torna muito caro no Brasil. Né? Então, assim, a gente não queria ter que cobrar o que muitas vezes a gente tem que cobrar, mas infelizmente é um custo fixo muito grande.
Em face disso, a gente tem se reunido já há algum tempo, alguns anos, na verdade, quebrando a cabeça de que forma que a gente pode baratear esses tratamentos, né? E junto com isso, a própria indústria farmacêutica também entendeu que precisava baratear um pouco alguns medicamentos, alguns protocolos, e a gente hoje conseguiu chegar aí num denominador comum, né? Nós vamos fazer algumas adequações e a própria, tanto a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe de embriologia, vai limitar os seus ganhos com relação a cada tratamento nessa população de baixo custo, tá? Para que eles consigam realizar o seu sonho. Então, nós vamos tanto diminuir essa parte de honorário, aumentar aí o tempo de pagamento, melhorar as condições de pagamento, tá? E fazer algumas estratégias, colocar algumas estratégias em prática para que a gente possa ter grupos de pacientes, porque quando eu tenho grupos de pacientes fazendo no mesmo tempo, eu consigo economizar aí dos meus insumos que a gente tem que utilizar. Porque os insumos, por exemplo, você às vezes abre um meio de cultivo, você tem que usar naquela mesma semana para todo mundo. Entendeu? Então, se for uma semana que você tiver 30 pacientes, está ótimo. Mas se for uma semana que você tem 5 pacientes, você acaba tendo, digamos, entre aspas, um prejuízo. Então, se você consegue juntar esse grupo de pacientes, você consegue minimizar os custos da clínica de uma forma completa. Né? E quem pode ter acesso a isso? Só acrescentar o que o Gungi falou, a grande dificuldade num programa como esse é você oferecer o tratamento sem reduzir qualidade. Sim. É muito fácil você diminuir custo de tratamento utilizando um meio de qualidade inferior, reutilizando materiais, entendeu? Mas isso não faz parte da nossa conduta dentro da clínica. Eu posso estar diminuindo o custo para o casal, esse casal ter uma falsa impressão que vai diminuir o seu custo por beber em casa, vamos dizer assim. Mas muitas vezes ele vai ter que fazer 2, 3, 4 tentativas e às vezes esse custo pode ser até maior do que ele teria se fosse um tratamento sem programa de baixo custo. Então, a nossa ideia é oferecer o mesmo tratamento que é oferecido àquele casal que está sem estar incluso nesse programa de baixo custo. Mas, lógico que o programa de baixo custo vai ter que ter essas adequações. Tá? Ele vai ter que ser em determinado período, a gente vai ter que fazer por grupos, protocolos de medicamento de indução mais rígidos. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir atingir todos os casais que necessitam do tratamento, mas a gente vai conseguir atingir uma parcela que antes não estava tendo condições de arcar com o tratamento. E pessoas que procuram vocês, né? Exato. Isso. Porque se nós fôssemos reduzir ao máximo, ia chegar a um limiar muito próximo àquilo que a gente não deseja, que é oferecer um tratamento sem qualidade. Então, o nosso grande desafio é esse, reduzir o custo sem reduzir a qualidade. Então, a gente vai, nesse programa, vai ter uma redução, dependendo de cada procedimento, em torno de 20% a 50% do custo inicial para quem não está no programa. O programa, para não ser algo que possa ter algum viés na seleção do casal, a avaliação social desse casal vai ser feita de forma independente por uma outra pessoa, um outro profissional que não da clínica. Entendeu? Porque o casal pode chegar, porque você deu eu estou inclusa no programa e a minha amiga ali não está inclusa. Por quê? Qual foi a avaliação que vocês fizeram? Então, o casal, para entrar no programa, ele vai agendar um horário com um assistente social. É um assistente social que faz uma avaliação online, que ela já faz essa mesma avaliação para outros programas de baixo custo pelo Brasil. E ela vai passar um perfil social e dizer se aquele casal está aprovado ou não para o programa. Tá? Infelizmente, a gente tem que fazer essa avaliação. E aí, o casal sendo aprovado para o programa, a gente vai mostrar, vamos dizer assim, as regras, como que vai ser feito o tratamento, em que período do ano, como que vai ser a questão dos grupos, os protocolos de estimulação, e a gente vai tentar reduzir ao máximo. Mas cada casal que entrar no tratamento tenha certeza que vai ser feito da mesma qualidade que a gente faz dos outros casais da clínica. A gente não aceita
diminuir a qualidade, comprometer o resultado do tratamento pela questão do baixo custo, que a gente estaria deixando de ter um dos pilares da clínica que o Gondim falou no início do podcast, que é a honestidade, a ética e a honestidade. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir baratear tanto o tratamento, porque tem essas limitações pelos insumos que são utilizados. Muito bem. Tenho 2 perguntas. A gente sabe que, antigamente, as pessoas tinham que sair daqui para buscar tratamentos fora. Isso em todas as áreas, né? E sabemos também que isso mudou completamente. Temos uma medicina de ponta. Ao contrário, agora as pessoas vêm de fora para cá. Eu acho que deve acontecer muito com vocês também, Temos vários né? pacientes, Estados Unidos, da Europa, de alguns países da África, vários pacientes que vêm de outros países acabar, ou são brasileiros que moram lá e que confiam na medicina daqui, ou amigos de brasileiros que indicaram e que acaba vindo pacientes desses outros países. E até interior também, outros estados, né? Sim. E esse é um ponto, né? E a gente sabe que a gente tem uma medicina incrível, é por isso que existe até o troféu check-up para coroar tudo isso, né? E o outro ponto seria a questão, eu quero saber dos resultados hoje, com a tecnologia, apesar de ter o outro lado, né, que são mais causas hoje de fertilidade, mas hoje os resultados são melhores? São. Então, acho que a gente, aproveitando esse gancho que você colocou aí, às vezes no passado a gente tinha que sair do Ceará para receber o melhor tratamento, então eu posso falar por mim, com certeza pelo Marcelo. A gente fez toda a formação em São Paulo. Das 3 maiores escolas médicas do Brasil, eu fiz uma e o Marcelo fez outra, né? Então, o que eu vivi e vivenciei lá, aqui nós estamos no mesmo patamar. Durante a nossa inauguração, estava um grande amigo, Dr. Juliano, que é o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, tem uma clínica fantástica em São Paulo. Ele foi conhecer a clínica, ele disse: Marcelo, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Isso aqui é padrão São Paulo Plus, digamos assim. Então, a gente fica muito feliz de poder dar ao paciente o que tem de melhor, né? Então, sem deixar nada a dever a ninguém, né? Então, a gente de fato está muito, muito animado com essa nova fase, né? E os resultados, doutor? Resultados são semelhantes a qualquer outra clínica no Brasil e no mundo. E algumas situações, dependendo do país que você está falando, os resultados são até melhores. Porque existem alguns países que colocam algumas restrições. Quantidade de óvulos a serem injetados, se é permitido ou não fazer uma biópsia embrionária em determinadas condições, em determinados pacientes. Então, em termos de tecnologia, de estrutura de laboratório, não se deve nada a nenhuma clínica do Brasil e do mundo. Em termos de resultado, também os resultados são bem semelhantes. Antigamente, talvez na época do Dr. Marcelo Rocha, para a gente ter acesso a uma informação acadêmica, científica, se demorava anos. Porque daqui que você tivesse um artigo científico que foi publicado na melhor revista de medicina reprodutiva do mundo, chegasse aqui em Fortaleza para a gente ter acesso àquela informação, já tinha se passado vários anos. Os livros que a gente estudava aqui eram livros que já estavam defasados, 5, 10 anos de pesquisas acadêmicas e científicas que aquele livro tinha sido produzido há vários anos atrás. Então, a barreira da internet quebrou esse acesso ao conhecimento. Então, a gente tem resultados semelhantes a qualquer clínica no Brasil e no mundo e tecnologia semelhante a qualquer clínica e país do mundo. Você falou do troféu check-up, que a gente tem profissionais excelentes. Na clínica, a gente tem profissionais que têm referência internacional, tá certo? Recentemente eu fui convidado para ir uma aula na Índia para falar de um assunto da parte de imunologia da reprodução. Como que eles me encontraram aqui? Através dos estudos, das pesquisas e tudo mais. O único brasileiro, não foi? Foram 2. Eu e um colega apenas de São Paulo. Entendeu? E publicamos, viu? Existe uma diretriz da Sociedade Americana de Imunologia da Reprodução, ou seja, a Sociedade Americana ditando
para o mundo como se deve fazer o tratamento na área de imunologia da reprodução, em que eu tive a honra de participar e ser o primeiro autor. Então, assim, a gente não deve baixar a cabeça, a gente tem que ter orgulho de ter um serviço que está no patamar das melhores clínicas do Brasil e do mundo. Tem esse reconhecimento e a gente tem como provar esse reconhecimento. Nós somos certificados pela Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida, a Rede Lara. Foi a primeira clínica aqui, eu acho que até do Norte e Nordeste, a receber essa certificação. Ou seja, a Rede Latino-Americana está dizendo, essa clínica aqui tem selo ouro, ou seja, nós confiamos, e pode ir de olho fechado que eles trabalham e têm resultados. Não se mantém uma certificação dessa se não tiver o resultado dentro do mínimo esperado pela Rede Latino-Americana de Medicina Reprodutiva. Muito bem, só feras aqui com a gente, só feras no Check-up Podcast. É isso, né? Quero agradecer, então, a presença de vocês aqui. Parabenizar mais uma vez, doutor, e parabenizar em nome de todos os pacientes que já passaram por vocês, né? De todos os resultados que vocês obtiveram até agora. Né? Com certeza vocês fizeram a alegria de muitas famílias, realizaram muitos sonhos e, como eu falei naquele dia, estão realizando o próprio sonho agora, né? Com essa sede nova, tendo a oportunidade de expandir o trabalho, de alcançar mais pessoas, porque por trás do trabalho tem sempre um propósito, né? E o propósito de vocês, com certeza, é muito nobre, né? Que é o da família, que é o de realizar sonhos. Então, nós aqui do programa Check-up, do Check-up Podcast, do Troféu Check-up, ficamos muito felizes e por isso que procuramos vocês, né? Para estarem com a gente, né? No Troféu Check-up, representando a reprodução humana. Muito obrigada. Agradece, Natália, mais uma vez o teu convite, né? A sua simpatia em nos convocar, né? Para que a gente possa, de fato, mostrar para a população que ela tem que ter orgulho de uma clínica de medicina reprodutiva do Ceará, que é a Conceptos, que nós estamos no patamar das melhores do Brasil e do mundo. E quem precisar, doutor, é só procurar. Aqui, as redes sociais estão aqui no vídeo, tá? Visitem a clínica, pode marcar consulta direto lá, como é que é? Tem que ser via ginecologista, como é que é, doutor? Pode marcar direto aí no contato das redes sociais. Sim. A gente agradece, né, pelo seu convite de estar junto com a gente nesse momento. É um sonho que não é somente um sonho nosso, né? Assim, a realização de um trabalho, ver aquele trabalho que começou embrionariamente há 27 anos atrás, idealizado pelo pai do Gondim, pelo Dr. Marcelo Rocha, pelo Dr. Oswaldo, e ver que um trabalho resistindo ao longo desses 27 anos, gerando frutos e crescendo. E é um sonho, além de toda a equipe, de toda a família, das pacientes, né? A gente sempre... Você teve a oportunidade de conversar com o casal na clínica que já tinha, e eu acho que a experiência que ele passou para você, a vivência dessa jornada na clínica, traz esses casais que deixam de ser pacientes e passam a se tornar amigos da família mesmo da gente. Então, a gente fica muito feliz e está passando por esse momento, estar aqui com você e poder compartilhar toda essa história com os seus telespectadores. São padrinhos de muita gente, né? Muitos afilhados, muitos sobrinhos. Mãe de leite, aquela paciente, a Renata, que você conversou lá, ela foi mãe de leite de um dos meus filhos, meu segundo filho. Nasceu prematuro e ela doava leite para ele. Então, tem uma relação que muito não forte. Tem mais como separar. Uma troca aí, né? Muito bem, muito obrigada, então. Parabéns mais uma vez. O endereço da Clínica Conceptos repete aí, doutor. Rua Antônio Augusto, 1160, bem próximo do Hospital Gênesis. Pronto, Rua Antônio Augusto, 1160. Você que precisa de ajuda, você que está achando que o negócio está demorado demais, né? Está achando que está estranho, você que quer ter o seu filho, então procure essa equipe altamente qualificada e referência na reprodução humana no Brasil. Doutor, muito obrigada, viu? E até a próxima. E até o Troféu Check-up que está chegando. Vamos lá. Até o troféu. Abraços. Abraço para você também que ficou com a gente até agora. Lembrando que o Check-up está no ar também, assim como a Conceptos, há 27 anos.
levando muita informação aos domingos na TV Diário para todo o Brasil, às 19 horas. Nossa reprise às terças, às 21 horas, sempre com muitas matérias especiais, tá? Um beijo para você. Aqui também as nossas redes sociais, aqui no vídeo. Você que quer participar do Checkup Podcast aqui com a gente, você que quer estar com a gente no Troféu Checkup, no programa Checkup, entre em contato aí com a nossa equipe. E um beijo, compartilha, tá? Já vai seguindo aqui o nosso canal e compartilha essa entrevista super especial. Beijo, tchau, tchau.